Fala pessoal, tudo certo? Nesse vídeo eu fiz uma lista com 10 itens que eu acho que são muito importantes para que você consiga atingir o sucesso. Quer saber quais são eles? Fica no vídeo até o final. Fala pessoal, meu nome é Juan, sou empreendedor, investidor e agora fundador desse canal. E nesse vídeo eu fiz uma lista com 10 itens que eu acho que são fundamentais para você que está querendo atingir o sucesso, que está em processo, que me ajudaram muito e eu tenho certeza que vão ajudar vocês também. Esses itens eles são bem ligados principalmente à nossa forma de pensar e de agir, que com certeza vão te ajudar a te levar para o sucesso que você está procurando. Quer saber quais são? Vamos lá então. Eu enumerei eles de 1 a 10 e eu tenho certeza que cada um deles vai ser importante e vai te ajudar. Vamos ao primeiro ponto: focar no que é certo. Como assim, pessoal, focar no que é certo? Hoje eu vejo muito as pessoas, principalmente de conteúdos da internet, pessoas que estão buscando informação, as pessoas se focarem muito na questão de investimento, de bolsa de valores, de trade, essas coisas assim. Eu acho que isso não é o foco certo, tá, pessoal? Óbvio que é um conhecimento muito importante que a gente tem que adquirir e faz toda a diferença, mas isso é para quem já conseguiu de alguma forma gerar valor. Como assim gerar valor? Para a gente começar o nosso processo de riqueza, a primeira coisa que a gente tem que se preocupar é focar no que é certo, focar na geração de receita, na geração de valor. Tá? E eu vou ser bem sincero com vocês, eu não acredito, a não ser que para quem tem um salário muito bom já, mas considerando aí o salário médio do brasileiro, eu não acredito que a gente simplesmente poupando um pouquinho do nosso salário, a gente vai conseguir chegar à riqueza, tá? Se conseguir chegar, é só quem começou muito cedo e vai conseguir chegar muito tarde, tá? E não vai poder aproveitar. Então eu acho que o principal é a gente conseguir gerar valor, entender essa equação de geração de valor. A gente gera valor para mais pessoas e, em contrapartida, a gente recebe algum tipo de benefício financeiro disso. E é baseado nesse benefício que a gente vai conseguir sim escalar e gerar a riqueza de fato, acumular valor. E aí sim, depois disso, a gente se preocupa realmente na questão de investimento. Ah, Rô, mas eu devo gerar valor e não me preocupar com isso? Vou ser bem certo, talvez sim. Talvez no início seja muito mais eficiente você se preocupar em gerar receita, gerar valor, agregar valor para as pessoas, para ter um tipo de retorno além do seu salário, para quem é assalariado, CLT, enfim, além do seu salário, e pegar isso, escolher um bom fundo, pode ser até no seu banco, e deixar esse dinheiro aplicado lá, tá? Parado. Só continua fazendo aportes, enfim, pega um fundo, quem tem mais apetite de risco, um fundinho multimercado, qualquer coisa do tipo. Ah, mas eu ouvi dizer que fundo tem taxa de administração, isso, aquilo. Tem, mas é tudo certo. Tenho certeza que essa taxa de administração é muito menor do que o que você perderia entrando direto numa bolsa de valores e escolhendo seus próprios ativos aí, tá? Pelo menos no início. Então, primeira dica é essa. Foco na geração de valor. E depois, sim, num segundo momento, terceiro momento, aí sim a gente se preocupa em aperfeiçoar essa questão de investimento para ter um retorno melhor, tá? No início é muito mais importante a gente se preocupar com aportes do que com a rentabilidade de fato do patrimônio. Segundo item, pessoal, causa e efeito. É muito comum hoje em dia as pessoas terem essa visão de o que é causa e o que é efeito invertida. Isso é muito grave e acaba nos fazendo tomar decisões erradas, né? Como assim o que é causa e efeito, né? Causa é tudo que a gente acha, pensa ou age que causa um determinado tipo de efeito. Vamos usar nesse exemplo na nossa vida, né? Então, o que é causa e o que é efeito na nossa vida? Hoje as pessoas invertem muito essa questão. Eu escuto muito, quando dou minhas opiniões, as pessoas me dizem o seguinte: não, Rô, tu pensa assim porque tu tem algum tipo de sucesso, porque tu já acumulou algum tipo de patrimônio, porque tu tem dinheiro, enfim, todo tipo de comentário. E não é. Isso, na verdade, é o contrário. Se eu acumulei algum tipo de patrimônio hoje, se eu tenho algum poder financeiro interessante, é porque eu penso desse jeito. E não o contrário, não é que eu não penso desse jeito porque eu atingi esses objetivos, tá? Isso é muito claro em diversas áreas, né? Desde a questão política, da questão de relacionamento, da questão profissional, financeira, enfim, de todas as áreas. Eu poderia até citar exemplos políticos, mas seria muito polêmico para esse vídeo. Então eu vou usar um exemplo que me acontece muito seguido, tá? Um exemplo da questão de trabalho. Hoje, minha opinião, se perguntarem sobre a CLT, a carteira de trabalho, né? Eu vou dizer, não, eu até agora está um pouco melhor, mas eu achava muito ruim, achava que tinha muito detalhe jurídico que prejudicava o empregador, às vezes o empregador tinha medo de investir, o custo para ele é muito grande, então às vezes ele deixa de contratar por causa desses custos da CLT e é ruim para o trabalhador, porque o trabalhador de certa forma
perde valores, acaba tendo que fazer um empréstimo compulsório para o governo, né? Tem algumas contribuições que o colaborador não pode deixar de fazer. E eu sempre pensei dessa forma, e não só depois que eu realizei meus objetivos. Desde quando eu ainda era o colaborador das empresas, eu sempre procurava um jeito de fazer um contrato diferente. Se a empresa tinha a possibilidade de fazer um contrato PJ, eu optava pelo PJ, porque eu entendia que era melhor para a empresa e melhor para mim, porque também me dava mais liberdade. E hoje, quando eu digo essa minha opinião, as pessoas dizem, não, tu pensa assim porque tu é empregador, porque tu já acumulou algum patrimônio, coisas assim, tem empresas, né? Tá do outro lado. E não é isso. Desde quando eu ainda era colaborador, eu pensava dessa maneira. E ter essa clareza do que é causa e o que é efeito nesse cenário é importantíssimo, tá? E isso não só para o cenário de trabalho, isso para todos os cenários da nossa vida, tá? Compreender muito bem o que é causa e o que é efeito. Eu tenho certeza que quando vocês entenderem isso, vai fazer toda a diferença. Vocês vão parar de ligar o pensamento da pessoa à situação atual dela e vão fazer o contrário, vão começar a ligar a situação atual da pessoa à forma que ela pensa. Terceiro item, pessoal, admirem quem está no processo. Isso faz toda a diferença e é uma coisa que é até engraçada. Como assim, Rô, admira quem está no processo? Eu vou te convidar a refletir. Hoje, vamos imaginar que você está na rua e vê uma pessoa que está acima do peso, correndo, né, passando trabalho, suando, quase tropicando, bem cansada, assim, exausta, parece que nem está correndo direito. Aí você vai olhar para aquela pessoa e vai, muitas vezes, achar engraçado, dar risada, né? Julgar a pessoa, o que ele quer correndo aí, nossa, nem parece que sabe, coisa do tipo. Só que, pessoal, essa pessoa, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, ela está em processo e ela está no caminho certo. Ela está fazendo o que muitas vezes você deveria estar fazendo e não está. Então, não vamos achar graça das pessoas que estão no processo, vamos admirar as pessoas que estão no processo. Isso é em qualquer área da vida. E quando a gente fala de prosperidade, também. Quando eu comecei a conseguir entender essas questões, muitas vezes, aconteceu até uma vez que eu estava com um evento na minha casa e eu tive que me retirar por algumas horas para resolver uma coisa de um projeto que eu estava fazendo. E quando eu voltei, as pessoas, nossa, mas cara, trabalhando essa hora, o que tu quer? É importante para mim, eu estou nesse processo de conseguir abrir essa empresa. As pessoas, não, tu é louco, vamos se divertir e tal. E riram, o nerd, o isso, aquilo. Achavam graça. Isso é errado, pessoal. A gente tem que admirar as pessoas que estão em processo. Se a gente achar graça da pessoa que vira à noite, às vezes trabalhando para o seu projeto, da pessoa que está passando trabalho correndo na rua ou na academia para atingir o físico ideal, daquela pessoa que está virando noite estudando para passar no vestibular, se a gente achar graça dessa pessoa, de quem está fazendo isso, o que vai nos motivar a fazer o mesmo? Porque se a gente não fizer, a gente não vai atingir nada. Porque uma coisa que a gente tem que ter em mente, pessoal, que na nossa vida pouca coisa se ganha, né? Tudo a gente faz. Até o brasileiro tem essa questão, né? De dizer, o fulano ganhou peso, o fulano ganhou músculos, o fulano ganhou dinheiro. Não. Ninguém ganha peso, ninguém ganha músculos, ninguém ganha dinheiro. Ou melhor, muito raro isso acontecer. A pessoa faz, quando a pessoa engorda, ela fez aquele peso extra de alguma forma. Quando a pessoa vai para a academia e fica musculosa, a pessoa fez aqueles músculos. E quando a pessoa consegue o dinheiro, ela não ganhou, ela fez aquele dinheiro. Então vamos pensar muito nesse sentido. Até se a gente comparar com os americanos, eles têm muito essa questão de make money, né? Então é esse pensamento que a gente tem que fazer. Em todas as áreas da vida, tudo é feito, tá? E tudo para ser feito precisa de um processo. Então vamos começar a parar de julgar e admirar as pessoas que estão nesse processo. Tenho certeza que quando você também entrar nele, você vai ter uma atitude totalmente diferente. Quarto item, pessoal. Cuidado para quem vocês pedem conselhos. Como assim, Juan? Dar conselhos e pedir conselhos é uma coisa muito natural e inclusive eu estou fazendo isso agora, né? E as pessoas buscam esse tipo de apoio. O que a gente tem que ter cuidado só, e quando eu digo cuidado com conselhos, não é que as pessoas queiram dar mal conselhos. A gente tem muito cuidado para quem a gente pede, porque dificilmente uma pessoa que não atingiu algum objetivo que é o que vocês buscam, por exemplo, o conselho, vai conseguir dar um conselho bom. Um conselho correto, né? Exemplo, se eu tivesse pedido um conselho para minha mãe há uns anos atrás, quando eu estava começando ainda, mãe, eu vou largar meu emprego, que eu tenho uma boa remuneração, que é estável e que eu estou há bastante tempo, que eu gosto, para focar nesse meu projeto que não tem garantia nenhuma, mas eu acho que pode dar muito certo. Minha mãe ia dizer assim, não, filho, não faz isso, segue lá, tu tem teu emprego, tua renda garantida, e era isso. E não é um mau conselho, né? É um conselho
julgando importâncias diferentes da que eu julgava. Ela nunca ia querer que eu passasse algum tipo de trabalho, né? Então o conselho dela seria para que eu continuasse. A mesma coisa se vocês vão pedir um conselho, vocês querem empreender e vão pedir um conselho para quem está no serviço público lá, que lutou para passar no concurso. A pessoa vai te dizer, não faz isso, é muito risco, vai lá e estuda para o concurso, passa e vai ter uma vida tranquila. Então a gente tem que ter muito cuidado para quem a gente pede esses conselhos, isso aí vai fazer toda a diferença. Você quer juntar, por exemplo, acumular 1, 2, 5, 10, 20 milhões de reais? Peça conselhos para quem já acumulou isso. Você quer abrir uma empresa de tecnologia? Vai e peça conselhos para quem já abriu uma empresa de tecnologias de sucesso. E isso em todas as áreas da vida. Sempre peça conselhos para quem, de certa forma, já atingiu aquele objetivo. Com certeza, esses conselhos vão ser muito mais assertivos do que de outras pessoas e também não vão te travar, de certa forma. Isso aí está muito presente naquele livro Pai Rico, Pai Pobre. Quem não leu, até recomendo que leia, que mostra muito essa diferença da forma de pensar. Então, sempre quando a gente pede o conselho por uma pessoa que não tem aquele viés de pensamento que a gente está tendo, ou melhor, nosso viés de pensamento, dificilmente esse conselho vai ser bom para a gente, para o nosso processo. Quinto item, pessoal, busca equação, tempo, escala e foco. Tá? Eu já fiz inclusive 3 vídeos específicos desses assuntos, eu vou deixar no card aqui e na descrição do vídeo, e é muito importante. Tá? Quando a gente está em processo de sucesso, eu sempre aconselho vocês a buscarem aquela equação explosiva, né? O que é a equação explosiva? É a gente conseguir focar numa questão que não depende do nosso tempo para funcionar, que consiga escalar de forma exponencial, tá? E que nos leve exatamente para onde a gente quer. Então, é o tempo, a escala e o foco. Se a gente conseguir achar um meio de fazer essa equação rodar, é sucesso garantido. Eu tenho certeza disso, pessoal. Eu não vou me aprofundar muito nesse item porque tem 3 vídeos aqui no canal que falam especificamente disso. Depois que vocês terminarem esse, acessem aí que eu tenho certeza que vocês vão gostar e vai fazer muita diferença. Antes da gente continuar então, nós chegamos na metade dos itens, né? Eu vou pedir, pessoal, se inscrevam aqui no canal, deixem um comentário do que vocês estão achando do conteúdo que eu estou gerando. Isso é muito importante para mim que estou começando, para mim saber realmente se eu estou agregando e quais tipos de conteúdo que vocês gostariam que eu fizesse aqui pro canal. Isso faz toda a diferença para mim, com certeza vai me ajudar demais nesse processo que eu estou agora de desenvolvimento desse canal. Bom, vamos ao 6º item. E o 6º item, pessoal, é: seja resiliente e persistente. Tá? Isso é muito importante. Dificilmente você vai acertar de primeira o seu projeto, a sua empresa ou a sua renda extra. Dificilmente mesmo. Tá? Normalmente, quando a gente enxerga uma pessoa que já atingiu sucesso, a gente tem aquela falsa sensação de, nossa, a pessoa do dia para a noite ficou rica, do dia para a noite bombou, do dia para a noite atingiu os objetivos. Não é isso. Normalmente essa pessoa, quando ela realmente atinge, ela já está há muito tempo em processo, tá? A gente tem que ter essa mentalidade de ser persistente e resiliente, tá? A gente tem que saber que problemas e desafios vão sim acontecer no processo, tá? Ninguém nasce sabendo de tudo e vai conseguir resolver de primeira todos os itens que apareceram no caminho. A gente tem que ter essa ciência que a gente vai tentar uma vez e provavelmente não vai dar certo, a gente vai tentar 2 vezes, provavelmente não vai dar certo, e na terceira, quarta, quinta vez sim, aí vai dar certo. E eu tenho certeza que quando der certo, vai dar muito certo. Vai dar tão certo que você não vai nem acreditar que aquilo está acontecendo, tá? Então seja assim, persistente e resiliente. Eu já citei isso no vídeo, eu acho, mas eu vou citar de novo uma frase que eu adoro, que é de autoria do Henry Ford, tá? Que ele falava que existem muito mais pessoas que desistem do que pessoas que fracassam. E isso é muito verdade, tá, pessoal? Então, sejam persistentes e resilientes, que isso é fundamental, é um dos itens realmente fundamentais para vocês conseguirem atingir o sucesso. 7º item, pessoal, procure a sua motivação, tá? Isso é importantíssimo. Se você não tiver a motivação certa, você não vai ter força de vontade que você precisa para realizar os seus objetivos, tá? Isso parece banal e papo de coach, mas não é. A motivação é fundamental. Eu gosto sempre de dizer que a gente tem 2 tipos de motivação e as 2 são importantes e é muito bom quando as 2 acontecem, por incrível que pareça. Uma delas é a motivação positiva, tá? Como é a motivação positiva? É teu sonho, que tem um sonho de viajar, de ter um bom carro, de ter uma boa casa, um sonho de ter fama, enfim. E tem outra motivação, que é a motivação negativa. É aquela motivação, nossa, eu não quero mais passar por isso, eu não quero mais
ter que pegar esse ônibus lotado todo dia, eu não quero mais ter que estar contando os centavinhos no final do mês. Então, esses dois tipos de motivação, elas são fundamentais para te tirarem da tua zona de conforto e fazerem você realmente focar, trabalhar mais, ter persistência nos objetivos, tá? Eu posso dizer que eu sou uma prova disso, como é importante ter esses dois pilares de motivação, tá? Que talvez um só não baste. Porque eu sempre tive um sonho de ter uma boa casa, um bom carro, viajar, enfim, quem não tem, né? Mas só essa motivação não era suficiente para me tirar da minha zona de conforto para que eu realmente conseguisse batalhar por esses meus objetivos. Dando o meu exemplo de como só essa força de motivação não era, que eu comecei a trabalhar e sempre fui um bom colaborador e fui ascendendo em cargos. E cheguei a um cargo de gestor de TI de uma grande empresa. E tinha um salário muito bom para a época, me trazia muito conforto, mas não me permitia ainda realizar todos os objetivos que eu tinha. Não só pelo salário, mas pelo tempo, me consumia muito tempo. Às vezes era de madrugada, eu tinha que estar resolvendo problemas dos outros, né, e não o meu. E isso foi me cansando com o tempo. Eu tomei uma decisão, que se eu tivesse perguntado até para outras pessoas, naquele item que a gente falou dos conselhos, as pessoas me diriam que não. Mas eu tomei uma decisão que, não queria aquilo para mim. Eu larguei o meu cargo de gestor de TI dessa grande empresa e procurei um cargo de novo de programador. Olha só, larguei o de gestor de TI e voltei a ser programador. E junto com isso eu abri mão de mais ou menos 2/3 da minha remuneração. E o que aconteceu? Aí começam as peripécias do destino, né? Minha esposa logo depois disso ficou grávida e nosso filho nasceu, tudo bem. E quem tem filho sabe, né? O gasto que é. E eu tinha um salário muito menor do que eu tinha um tempo atrás e naquela época eu tinha pouca ou quase nenhuma reserva, né? E aconteceu um evento que eu coloco ele como um dos pilares para mim ter realmente conseguido sair da minha zona de conforto, tá? Porque, de novo, dos dois fatores de motivação, eu tinha motivação positiva, tá? Tinha bastante, mas me faltava aquela motivação negativa, tá? E foi num episódio que aconteceu, que final de mês, grana apertada, a gente queria comprar alguma coisa, a despensa estava vazia já, e eu estava 1 a 2 dias do pagamento, e a gente foi comprar uma janta. Hoje eu pensando nisso, parece que foi logo ali, né? A gente foi comprar uma janta e não tinha dinheiro. Tivemos que quebrar naquele episódio, quebrar o cofrinho do meu filho, lá, pegar R$7 para dividir um cachorro quente. Aí aconteceu isso, e naquela noite me deu aquele estalo assim, nossa, não quero nunca mais passar por isso na minha vida, não quero. E imagino as pessoas que passam por coisa muito pior do que essa, né? Mas felizmente, nesse momento, me deu esse estalo e eu não quero mais passar por isso. E aí, a partir daí, começou a virada. Eu comecei a trabalhar madrugada dentro e foi o segundo fator de motivação. Então, motivação positiva eu já tinha, faltava motivação negativa, que é realmente aquele desconforto de não querer mais passar por alguma situação, não querer estar naquela situação novamente, tá? Isso então é muito importante. Item 8, pessoal. Voltando agora um pouco a um assunto mais alegre. Lei da atração. Agora sim, né? Virou totalmente autoajuda. Não é isso. Eu gosto muito de falar da lei da atração porque eu acredito muito nela, acredito demais, mas acredito nos efeitos dela e não da forma que ela é vendida, tá? Esqueçam que na lei da atração vocês vão focar num carro e ele vai aparecer na sua garagem, ou vocês vão focar na casa dos sonhos ou na conta recheada e o dinheiro vai cair ali dentro. Não é isso. Mas a lei da atração, na verdade, o que a gente tem que pensar é, quando a gente foca em alguma coisa que a gente realmente quer e pensa muito nisso, o nosso cérebro vai trabalhando, até quando a gente não está consciente, vai trabalhando para que a gente comece a enxergar coisas que façam isso se realizar, coisas que a gente não enxergava antes. Faça um teste, pega e pensa num carro qualquer aí, ou numa situação qualquer, e fica focando muito que você vai sair na rua e vai começar a enxergar. Opa, olha o carro ali que eu não tinha antes, agora tem. Opa, olha que interessante, aquela empresa que eu nunca enxerguei, olha, tem ali a minha ideia, sabe? Então, quando a gente começa a focar, a gente começa a enxergar coisas que a gente não enxergava antes. Então, nesse sentido, a lei da atração, ela é fundamental, tá? E para ajudar isso, eu gosto sempre de dizer assim, pessoal, definam sim pequenas conquistas, tá? Eu não gosto desse papo de trabalhe enlouquecidamente, junte todo o dinheiro, não usufrua de nada, para que daqui a 20, 25 anos você tenha a sua liberdade financeira. Cara, para mim isso não funciona. Eu acho que tão importante quanto o destino é a viagem, tá? É o processo. Então,
vamos sim definir objetivos menores, tá? O seu sonho é ter um carro, então coloque em algum momento dessa sua jornada um ponto que quando você atingir você vai comprar o seu carro, tá? Mas o influenciador diz que carro é gasto e isso, aquilo. Cara, eu vou ser bem sério contigo, mas a gente tem que pensar que a vida não é só dinheiro, tá? E o dinheiro sim, ele é importante, você tem sim que acumular para ele te dar uma liberdade, mas ele também tem que servir para que você realize os seus objetivos, certo? Seus sonhos. Quais sonhos que o dinheiro realiza? Cara, principalmente os de consumo, tá? Então, é sim importante a gente definir as pequenas conquistas. Eu quero ter uma casa, Rô, então eu vou definir quando eu conseguir estar gerando uma renda extra de, sei lá, 10 mil reais, eu vou financiar uma casa para mim que custe, sei lá, 2 mil reais por mês. O que tu acha? Cara, eu vou te dizer assim, se eu pensar só no dinheiro, eu diria, não faz isso porque juros, e é isso, e vai custar o dobro da casa, e esse dinheiro você está deixando de aplicar, vai deixar de render tanto. Cara, mas de novo, não é só dinheiro. O dinheiro por si só, se a gente realmente não usa ele para nada, a gente acaba até parando de dar talvez valor. Então, eu lhe diria assim, cara, fez os cálculos, tá legal, acha que dá, essa tua fonte de receita hoje extra tá segura, tá? A rua tá segura, cara, então vai lá, é o teu sonho, faz. Definir esses pequenos objetivos de viagem, digamos assim, antes da gente chegar no objetivo final, é muito importante sim, tá? Façam isso. De novo, obviamente, eu gosto muito de frisar isso porque as pessoas às vezes se confundem, tá? Eu não estou dizendo que você tem que gastar todo o seu dinheiro, não, muito pelo contrário, a gente tem que sim que acumular, foco em acumular riqueza para que eu consiga investir melhor, para que eu consiga tirar novos projetos do papel, mas de nada adianta se eu não puder usufruir de alguma forma durante a viagem também, tá? Equilíbrio nesses dois itens é o fundamental. E tem 9, pessoal, que eu até mencionei um pouco antes. Curta o processo, tá? Tão importante quanto o objetivo, de novo, é o processo. Você está trabalhando a mais, tá virando noite, que seja para uma coisa que você gosta, sabe? Que você está aproveitando. Se você está passando um pouco a mais de aperto hoje para acumular algum tipo de patrimônio, cara, curte isso, dá um jeito de aproveitar esse item. Eu trabalhei um monte, eu já tenho uma renda passiva de X por mês. Cara, legal, pega 10, 15% dessa renda e aproveita, curte essa ascensão, tá? Não deixa só para o final. Eu te garanto, a vida é curta, vai passar rápido, tá? Então é muito importante você curtir o processo. E quanto mais você estiver curtindo esse processo, esse avanço, essa evolução sua pessoal, tá? Quanto mais você estiver curtindo, eu tenho certeza que mais combustível você vai ter para cada vez buscar mais. Tá? Esse é o 9º item, tá? Curta o processo. E o 10º item, e talvez o mais importante deles, tá? Acredite que você pode, tá? Isso é fundamental. Não deixa ninguém te dizer o contrário, tá? Acredita que você é capaz, que você pode, foca nos seus objetivos, que eu tenho certeza que isso vai dar muito certo. Isso acaba sendo até um outro fator de motivação às vezes, tá? Se a gente pensar, a gente acaba tendo até na nossa vida 2 tipos de pessoas, né? As pessoas que acreditam na gente e as pessoas que não acreditam na gente. Então, acredite em você e faça, tanto para provar para as pessoas que acreditavam em você que elas estavam certas, quanto para provar que as pessoas que não acreditavam em você estavam erradas e que você era sim e sempre foi capaz de realizar esses seus objetivos, tá? E eu digo com certeza, você é sim capaz. Se eu fui capaz, com certeza você também é. Eu não tive nada de diferente, nada de especial, não tive nenhum tipo de benesse nenhuma e consegui. Então eu tenho certeza que você consegue. Talvez sim você tenha que sair de um ponto anterior do qual eu saí. Eu não posso reclamar. Eu nunca fui rico, mas nunca passei fome também, né? Diferente de muitas pessoas que acabam tendo que sair de uma situação anterior, né? De uma fase anterior. Mas talvez tenha que passar um pouquinho mais de trabalho, sim, mas também é possível. Não deixa ninguém dizer o contrário para você, tá? Então acredite demais, acredite de verdade em você. Isso serve não só para a prosperidade, mas para todas as áreas da vida. Tá bom, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa minha lista. Eu fiz esses 10 itens pensando realmente no que eu acho que é importante. Vocês perceberam que a maioria desses itens estão relacionados à nossa forma de pensar. Então isso já acaba dizendo o quanto eu acredito que o mindset correto é o que nos leva para a prosperidade, para o sucesso. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham gostado.
Grande abraço e até o próximo vídeo.